Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade, recebendo vida e vida em abundância. Eu estou aqui em Beersheva, capital do Negev, em Israel. Meu nome é Miguel Malak. E aqui em Israel sou conhecido como Mihael Malachi. Eu estou com o José Adelcio Moraes, desde São Paulo. Shabbat Shalom, Zé, tudo bem? Shabbat Shalom, tudo bem, graças ao bom Deus, estamos ótimos. José, eu vou te falar, a Parashá, que é a porção do Pentateuco dessa semana, chama Tetzaveh, em hebraico, em português é ordenarás. Ela está em Êxodo 22 a 27, a 30 a 10. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. É a Torá, conhecida como Torá. A Haftará é a porção dos profetas, que está no Tanakh. Tanakh é o Antigo Testamento, né? que é a parte dos profetas. Está no profeta Ezequiel, Zé, de 43, 10 a 27. A Brit Hadashah, José, é a nova aliança, o Novo Testamento, a nova aliança, né? Está em Hebreus 13, de 10 a 17. O salmo da semana é o Salmo 65. Zé, o que você tem para falar da Parashá dessa semana? O que eu gostaria de falar a gente vai falar uma parte histórica, mas também falaremos um pouco do profético. Mas essa primeira abertura que você fez, ela fala o azeite para o candelabro, o azeite para a menorá. E eu trouxe uma menorá aqui para as pessoas darem uma olhada, porque todo mundo vê ela estilizada, tudo, não tem problema nenhum, é simplesmente para lembrar. Você vê ela toda cheia de 9 horas, tal, mas ela foi feita dessa maneira, batida, feita à mão, por artesãos naquela época. Então, era feita dessa forma, né? Então, o que eu gostaria de dizer? Que Deus ordenou que não falte azeite no candelabro. Isso está em Êxodos 27 e 20, não falte. Nós trazendo para o nosso dia de hoje, o que é essa luz que é para não acabar? Que não é. Talvez Moisés tenha visto algo dessa forma, visto o Filho de Deus ali, o Filho de Deus, ou seja, a luz do Senhor, ela não se apaga nunca, a não ser que num próprio livre-arbítrio que o Senhor dá para você, você apague isso na sua vida, mas a luz de Deus nunca vai se apagar. Então, essa parte é muito importante, porque já começa com ordene, não falte óleo. O que é fazer? O que é o óleo? Óleo é as coisas que você tem que fazer para o mover de Deus na sua vida e na vida dos outros. Então, essa é um trecho pequeno, mas essencial, não só para Israel, como para a nossa vida também. Não faltar Yeshua na nossa vida. Né? O azeite era para ungir, José, o azeite era para ungir reis, sacerdotes e profetas. E profetas. Então, esse é o azeite, né? Mas, é o símbolo do Ruach HaKadosh, né? Do Espírito Santo. É o símbolo do Ruach. É o azeite, o Espírito Santo de Deus, tem completa razão. O que nós temos que ver direitinho nessa Parashá é justamente que ela fala vamos falar, eles falam, é uma vestimenta do sacerdote, é uma continuação do que é o santuário de Deus, que é o Mishkan de Deus. Então, agora ele está
olhando para as roupas que eles vão vestir. Aí você fala assim, Zé, mas, poxa, essas roupas, o que tem a ver com a gente hoje? O que tem a ver com a nossa vida hoje isso? Não, realmente não tem, e eu quero chegar lá nisso. Mas naquela época tinha, era muito importante. Tinha o Urim, o Tumim, tinha as pedras que representavam as tribos, e dava ao sacerdote aquela beleza de Deus para ele tratar as coisas, para ele levar, ele entrar, como ele mesmo diz, entrar no santuário sem levar o pecado do povo, mas entrar no santuário para adorar ao Senhor como ele deve ser adorado. Então, essa conservação do templo ela inclui a vida do sacerdote de uma maneira que Deus coloca em Êxodos todas as partes que ele tem que se vestir, como que ele tem que se vestir, o melhor que ele tem que se vestir, e isso eu acho fantástico, eu acho muito bonito. E aí o sacerdote, como foi designado a Arão, ele põe os seus filhos como a sua descendência, vamos dizer assim, como coens que vão estar ajudando no próprio templo, né? E isso é uma coisa importante. Aí uma pessoa me perguntou já isso, Urim e Tumim. O que é isso, Zé? O que é isso? O povo diz que isso foi revelado a Moisés, mas Urim é luz, Tumim é íntegro. Ou você pode trazer à luz a revelação, ou o íntegro você trazer a verdade. Então, o sacerdote, ele tinha que falar a verdade, ou seja, ele tinha que se dedicar às coisas de Deus para não passar momentos e nem coisas que não foi Deus que disse, como hoje mesmo acontece muitas vezes, né? Falando ainda um pouco da roupa, essa roupa designada por Deus, nós vamos trazer um pouco para o dia de hoje. Como que essa roupa não existe mais hoje? Essa roupa não tem mais hoje. Seria até um absurdo, e às vezes a gente até vê alguns doidos aí se vestidos de sacerdotes dessa forma. Então, eu acho importante tudo isso que você está colocando, porque você colocou o azeite, que é o Espírito, né? Ele ordena, né? Que não falte o azeite, como você falou, e ele dá detalhes dessa roupa maravilhosa do sacerdote, né? Então, aí o que fala Ezequiel 43:10? Eu queria pegar um pouco também aqui a Haftará. Ele fala da oferta pelo pecado. Da oferta pelo pecado. E quando a gente vai no Ezequiel, ele fala para preparar para se purificar, que tem que ser. Aí tem aqui um detalhe no 43:26. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. Por 7 dias prepararás cada dia um bode, como oferta pelo pecado, também prepararão um bezerro e um carneiro, um rebanho sem mancha. Ou seja, ele fala de um cordeiro, José, sem mancha, um cordeiro perfeito, para fazer o holocausto, para ser expiação pelos pecados. Quem é a nossa expiação pelos pecados? Quem é o sacerdote nosso, que é a expiação pelos pecados? Aí depois, a gente vai para Hebreus 13, Zé. Hebreus 13, ele fala do que, Hebreus 13? Vamos até ler aqui de 10 a 17. Temos um altar de que não tem direito comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério.
porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura cidade. Ele já fala dessa Jerusalém celestial, né? Em Êxodo, em Ezequiel, mostra esse sacrifício pelo pecado fora da cidade. E aqui em Hebreus 13, ele confirma que Yeshua foi crucificado fora dos portões da cidade, como está escrito, né? Como está escrito nos evangelhos. Em Hebreus 13, ele explica isso. Quer dizer, o cordeiro, para ser sacrificado, tem que ser sacrificado fora do arraial. E Yeshua cumpriu essa profecia, esse mandamento, tudo conforme. Aí a gente vai para Salmo 65, que é o Salmo da semana. Eu quero ler aqui as primeiras partes aqui do Salmo. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Quem é esse sumo sacerdote que limpa as nossas transgressões? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Não seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Quem é esse Deus da nossa salvação? Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Ou seja, ele é a esperança de todos, o Or Hagoim, a luz das nações, né? Porque a sua força consolida os montes, cingidos de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Ou seja, em Salmo 65 fala que ele acalma os mares. Aí a gente vai para Lucas 8, 23 a 25. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, acordaram ele, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se a bonança. Então lhe perguntou, onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiravam-se, dizendo uns aos outros, os apóstolos, quem é esse, pois que até o vento e os mares lhe obedecem? Ou seja, ele manda, como está em Salmo 65, fazendo cumprindo também essa profecia. E eu só quero terminar, Zé, para você continuar, nas vestimentas do sumo sacerdote. Por quê? Porque eu vou pegar aqui em Mateus 25, 65, 66, foi quando Jesus é levado a Caifás. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Vou ler uma antes até, vou ler 64. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Vou ler uma antes ainda, 63. Jesus, porém, guardava o silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga, tu és o Cristo, filho de Deus? Disse-lhe Jesus, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, aquelas vestes bonitas que fala em Êxodo, né? Rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondeu, disseram, é réu de morte. Yeshua é réu de morte. Ou seja, o que é isso? É um homem vestido com a roupa do sumo sacerdote, vestido com as roupas de Deus, julgando um Deus que estava vestido de homem. E ele mandou crucificar, ele mandou a morte. Todos nós mandamos Yeshua à morte para que se cumprisse todas as profecias do Velho
Testamento, José, para que se cumprisse tudo. E agora ele está sentado à direita de Deus, como diz aqui as Escrituras, como diz a próprio Velho Testamento, Amém. os próprios profetas e a própria Torá. Então, tudo se cumpriu nele. Então, é isso que eu acho que é importante a gente falar. Eu quero que você continue nesse ponto agora. Então, só voltando um pouco, você está correto em abrir essa Haftará, porque ela é muito importante. No 28:41, ele fala da unção de Arão e dos filhos. A unção do Senhor, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque existe a consagração. Consagração é tempo integral no santuário. E santificação é a sua vida que você tem que santificar. Então, isso é importante. Está no 29:7 falando de unção. No 42, Deus nos dá a garantia que se nós levarmos a oferta para o templo, eu vou chegar ainda nessa questão do templo. E o trabalho é a garantia, e nós trabalhamos para as coisas de Deus, é a garantia que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar e habitar no meio dos filhos de Israel. No 45, ele nos garante isso. E ainda lembra que nos tirou do Egito. Tirou da onde? O Egito era o pecado que nós estávamos e, como você acabou de falar, nos deu a luz, que é Yeshua. Né? Então, isso é muito importante. Agora, o que eu gostaria de dizer também, está na Brit Hadashah, hoje nós não temos mais essas vestes. Como eu disse, tem alguns doidos ainda que se vestem e tem ou fazem e tem uns que compram ainda. Mas qual é a nossa vestidura sagrada hoje? Como que nós nos vestimos hoje? Qual é o nosso... O sangue do Cordeiro. Mas qual é ela? Se nós temos que ministrar a ministração do sacerdote, como já foi falado, para não levar pecado do santuário, como é que nós nos protegemos disso? Como que nós nos livramos disso? E eu tenho a resposta aqui, porque hoje, qual é o tabernáculo de Deus? Qual é esse tabernáculo? Não é mais aquela tenda. É o nosso coração. O sacerdote não usa mais aquela linha, aquela estola sacerdotal. Eu faço uma pergunta a você que está nos ouvindo. Você é digno de usar uma roupa de Deus? A roupa de Deus hoje, ela está interna nossa. É como nós estamos, como nós fazemos. Nós podemos ser arqueiro, guerreiro, sacerdote. As atitudes movem a alma. É a roupa da alma, as nossas atitudes. E as nossas atitudes, onde elas estão? Elas estão, deixa eu abrir aqui, em Efésios 6, diz o seguinte: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se, esse é o nosso revestimento, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas que nós temos do nosso inimigo. Amém. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós temos que orar para as pessoas sejam salvas e creem em Yeshua como o único caminho a Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido, tudo vai permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-os com toda a verdade, e vestindo-se de couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaçando sempre o escudo, que é a palavra de Deus,
da fé, como poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que nós estamos levando a você. Hoje, o capacete é onde que nós somos mais atingidos, na mente. Na mente, nós vemos muita gente doente, muita gente com depressão. A Simone mesmo está atendendo pessoas. Por quê? Porque não tem a proteção do Senhor. A roupa que nós temos que vestir hoje é essa aqui. Por isso que eu falo que as vestimentas da alma é como a noiva deve estar vestida, para atos de justiça. Até isso está em Apocalipse 19. Eu não lembro bem o versículo, mas eu acho que é 7, mas está em Apocalipse 19. E que nós temos que vestir as armaduras de Deus, vestir o que Deus tem para mim, para você. E nós ir no culto, ir na sinagoga, isso não liga. O que liga é o seu relacionamento com Deus, pois a salvação ela é individual. Então, nós temos que ir ao culto, sim, congregar, fazer amigos na sinagoga, a mesma coisa, mas o que eu quero dizer hoje é que nem o pastor, nem o rabino estão vestidos com essa roupagem que foi falada aqui. Como histórica, ela vale muito, ela leva a gente a fazer profecias. Mas hoje, a vestimenta é a vestimenta que Deus nos dá, é a vestimenta que o Senhor coloca no nosso coração, para que nós possamos realmente fazer o que Ele ordena, que é levar a sua palavra e pregar o seu evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos como você. É isso. Perfeito, José, perfeito. Benditas são essas palavras. Só quero, para terminar e retomar aquela parte, voltando ao óleo da unção, que a gente falou que o óleo, ele unge rei, profeta e sacerdote. E Sim. aquela mulher que nem tem nome na Bíblia, que ungiu a cabeça de Yeshua, certo? Na casa de Simão, Sim. né? Ele foi ungido lá. E aquela unção foi para o nosso Rei, Senhor e Salvador. Porque Yeshua é rei, ele é o nosso rei, ele é profeta, ele é o profeta maior, e ele é o sumo sacerdote. Então, Yeshua, a unção dele é completa. Por isso que nós, através dele, atingimos esse capacete, temos esse capacete da salvação que você falou, sim. Esse capacete da salvação que temos que colocar em nossa cabeça, né? Exatamente. Em Filipenses 4, Paulo, falando com os filipenses e agradecendo, coisas que eu acho que é importante nós falarmos aqui também, acho que no 8 e no 9, tá? Como Deus está conosco. Nós temos que avaliar isso todo dia. Nós temos que avaliar isso e pedir perdão pelos nossos pecados. Ali ele diz que viver contente em qualquer situação, em escassez e em fartura. Tudo podemos no que nos fortalece, que é Deus. Se ele supre o apóstolo, ele supre o sacerdote, ele supre a casa de Deus, ele supre a sinagoga, como que nós fazemos? Essa oferta que foi dada a Paulo pelos filipenses é que manteve ele em pé. Então, ofertas e dízimo não muda na Bíblia, é uma ordenança. E isso é sumo importante para que as coisas andem bem. Na casa de Deus, para que todos cheguem até o Senhor de uma forma clara, como ele mesmo diz aqui, que ele vai falar. A casa de Deus, que é você. A casa de Deus
física, que é a sinagoga ou a igreja, estando bem cuidada, o Senhor vai agir. Sempre. Não tem errada. Amém. É isso. Em nome de isso Jesus aí. é isso. Shabbat Shalom, José. Obrigado pelas palavras, pela Paraxá. Até semana que vem, se Deus quiser, mais uma nova Paraxá. E acompanhe o nosso canal, dê um like, comente, faça perguntas. Estamos à sua disposição. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.